anotei e o Senhor me deu o tema improváveis. Improváveis. Nos dias de hoje, nós temos vivido momentos complicados, nós passamos por muitas dificuldades, né? Hoje em dia, quase todos passam por momentos difíceis, não sabem lidar e começam a ficar ansiosos, começam a se isolar, começam a desacreditar de si mesmos, né? E hoje eu vim dizer para você que você foi escolhido, amém? Então vamos lá. O Senhor, Ele aprecia escolher pessoas improváveis para cumprir o seu propósito. Deus não faz nada sem propósito. Enquanto eu estava pensando nessa ministração, eu estava lendo o livro de Coríntios. Eu gostaria de pedir para colocarem ali. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 25. A palavra do Senhor diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, sendo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus também escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se vanglorie perante Ele. Amém? Então, na Bíblia, né, o maravilhoso livro guia que o Senhor nos deixou, o Senhor dá o exemplo de muitas pessoas, Ele conta a história de muitas pessoas que são improváveis, né? Pessoas que aparentemente você olha e pensa, meu Deus, eu não dou nada por esse sujeito não pode fazer nada. Pessoas que não têm capacidade nenhuma, mas o Senhor vai lá e escolhe essas pessoas e faz delas pessoas memoráveis, né? E nós usamos como exemplo muitas pessoas. Um primeiro exemplo que eu tirei foi Gideão, né? A história passa lá em Juízes, capítulo 6, se vocês quiserem ler em casa. A palavra do Senhor conta a história de Gideão. Gideão vivia um momento assim, a vida dele, basicamente ele vivia um momento de caos, porque o povo de Israel tinha pecado contra o Senhor, né? E o Senhor acabou e deixou eles serem, como eu posso dizer, serem massacrados pelos midianitas, né? E ele vivia um momento de caos, porque assim, as pessoas ficaram tão assim aterrorizadas com o poder que os midianitas tinham, que elas começaram a fugir e construir casas nas montanhas, né, para fugir. E quando eles faziam alguma plantação, criavam qualquer coisa para sobreviver, os midianitas chegavam como uma multidão de gafanhotos e acabava com tudo, destruía tudo. E a nação de Israel estava totalmente desolada quando o povo começou a clamar pelo Senhor. E as pessoas pediam misericórdia do Senhor, até que o Senhor ouviu, mandou um profeta. E nessa passagem, o Senhor aparece para Gideão, né? O anjo do Senhor aparece para Gideão e fala: guerreiro, forte, valente, eu estou contigo. Levanta-te, porque tu vai libertar o povo de Israel. E tipo, Gideão, meu Deus, eu sou o menor da minha tribo, eu não posso fazer nada. Eu não tenho força, eu não conheço muita gente. E Gideão realmente se sentia uma pessoa improvável.
se sentia uma pessoa incapacitada, se sentia uma pessoa sem valor. Quando o anjo do Senhor apareceu para ele estava malhando trigo, num lugar totalmente improvável, né, fazendo uma coisa totalmente improvável. E o Senhor aparece para ele e diz isso. Eu fico pensando, Gideão aterrorizado ali, né, com medo de alguém aparecer, e o anjo do Senhor aparece e diz tudo isso para ele. E o Senhor começou a falar com Gideão, disse para Gideão que iria capacitá-lo, até que Gideão foi, chamou todas as tribos e foi para derrotar a nação dos midianitas. Amém? Gideão foi uma pessoa improvável. E por isso, o Senhor escolhe pessoas incapacitadas para manifestar a sua glória na terra. Gideão venceu uma multidão de midianitas que não poderia ser contada, porque era muita gente, eram muitos carros, e ele venceu com 300 homens. O Senhor, na palavra dele, ele diz, Gideão foi com mais ou menos 20 mil homens, e chegou na metade do caminho, o Senhor disse, não, ainda tem muita gente, eu ainda preciso mais uma vez mostrar o meu poder à nação de Israel, preciso provar isso, e eu não vou provar com todas essas pessoas, você vai vencer eles pela minha força, não vai vencer pela sua força. E Gideão foi, chegou na metade do caminho, Deus fez uma prova com ele e tirou a metade dos homens, dos guerreiros que estavam com Gideão. Depois dali, o Senhor fez mais uma prova com ele, já tinha bem pouca gente, né? E ele pensando, meu Deus, mas vamos lá no rio, beber água. Chegou lá, o Senhor disse, as pessoas que beberem a água, pegando com a mão, se curvarem, pegarem com a mão, essas você vai escolher. Mas as pessoas que se lançarem na água, você não vai escolher, você vai mandar elas esperarem no monte. E só 300 homens foram. E eles venceram os midianitas. Aleluia. A próxima pessoa improvável é Davi. Davi foi um grande rei, né? O Senhor escolheu Davi dentre a sua família. Até mesmo Davi não se sentia, né, uma pessoa valente. Davi era um cara desprezado, né? Ele era o menor, ele era o caçula. Mas mesmo assim, o Senhor usou o profeta. Vai lá, Samuel. Vai lá na casa de Jessé, que eu vou escolher um rei para mim. E daí o Davi estava lá, cuidando das ovelhinhas, bem de boa. Até que o profeta chegou lá. Davi nem sabia. Davi estava bem longe. E o Senhor falou com o profeta, leva o óleo, você vai ungir o próximo rei. Chegando lá, o profeta pediu para o Jessé trazer todos os filhos dele. E veio o primeiro filho. Nossa, um homem forte, super. Né? Você olha assim, é esse cara. Mas não era esse cara. O Senhor fala aos ouvidos do profeta, não é esse. E vai passando de um por um, e nenhum deles é. Até que não tinha mais nenhum. E o profeta pergunta, ué, mas cadê? E pergunta pro pai, Jessé, não tem mais nenhum filho? E o Jessé diz, tem um, o mais novo, que está bem longe, está cuidando das ovelhas. Pois mande chamar ele, que a gente só vai sentar na mesa depois que esse cara chegar aqui. Daí chamaram Davizinho chegou lá, e o Senhor falou no coração do profeta, é esse daí que eu escolhi para mim. Por quê? Porque o Senhor sonda o coração.
A palavra do Senhor diz que ele sonda o coração. Nessa história de Davi, não é por acaso que o Senhor escolheu ele. Ele foi um grande rei e ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque ele era um cara que tinha realmente um coração puro. Ele sempre estava na presença do Senhor. Ele sempre pedia perdão mesmo com todas as suas falhas. Muitas vezes nós julgamos, né, e dizemos, nossa, mas o Davi pecou feio, hein? Mas o Davi foi um cara incrível. Nossa, até hoje eu fico, quando eu leio os salmos que Davi fez, eu fico pensando, meu Deus, o cara, há mais de 2000 anos atrás, falava contigo assim, Senhor. Era o cara segundo o teu coração. E mesmo assim, não era no tempo da graça. E ele tinha um relacionamento com o Senhor. Ele tinha um coração puro. Ele era uma pessoa humilde. E essa é uma das características que eu queria trazer de uma pessoa improvável. Uma pessoa improvável, ela não se sente capaz de fazer algo. Mas quando o Senhor levanta ela, ela sabe muito bem que ela só está de pé porque o Senhor capacitou ela, porque o Senhor ajudou ela a estar naquele lugar. Aleluia. Outra pessoa totalmente improvável, que eu amo bastante, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, mesmo sendo um perseguidor da igreja, mesmo sendo um cara que você, meu Deus do céu, ele persegue a igreja, eu não quero nem ver esse cara na minha frente. Não quero nem saber desse cara. Mesmo assim, o Senhor escolheu o apóstolo Paulo, né, ele virou apóstolo. Ele não se chamava Paulo, ele se chamava Saulo, mas ele foi escolhido pelo Senhor e ele trocou o nome dele para Paulo. E o Senhor fez com que ele conhecesse a sua misericórdia, o seu amor. E o Senhor fez com que ele soubesse tudo o que a igreja passava. O amor do Senhor pela igreja, o amor do Senhor por todas as pessoas. Né? Paulo sofreu bastante. Mas também Paulo foi um dos nossos maiores exemplos. Né? Foi um cara que nos deu também, como eu posso dizer, maneiras de nos achegar ao Senhor, de fazer as coisas da maneira certa. O Senhor se revelou a Paulo de uma forma extraordinária, né? E foi o próprio Deus que se revelou a ele, o próprio Jesus. E isso só nos faz pensar. O Senhor escolhe pessoas improváveis para fazer coisas extraordinárias. Sim. Aleluia. Você crê que você foi escolhido? Amém. Amém. Aleluia, Senhor. Todos esses homens, eles foram chamados com um propósito pré-estabelecido por Deus. E até mesmo nós, né? Muitas vezes, como eu disse no início da ministração, muitas vezes nós não nos sentimos bem, nós não nos sentimos capazes, nós nos sentimos rejeitados, talvez por meio das dificuldades, talvez por conta de pessoas que nos feriram, talvez por conta de pessoas que falaram o contrário para você. Você se sente uma pessoa ruim, uma pessoa desprezada. Mas o Senhor, Ele te diz essa noite, eu te escolhi. Você pode se sentir incapacitado para fazer a obra, você pode se sentir incapacitado para fazer o que eu quero. Mas o Senhor diz, eu te amo e esse é o lugar que eu quero que você esteja, no meu amor. É na vida comigo, é no Senhor. Algumas semanas atrás a pastora Adriana ministrou sobre estar e permanecer no Senhor, permanecer na videira. Essa palavra ficou muito no meu coração. Até hoje eu fico me perguntando, meu Deus, realmente é uma coisa que nós precisamos nos esforçar. Estar no Senhor, conhecer o Senhor, ter um relacionamento com o Senhor, né? Não deixar que as circunstâncias nos tirem disso. Hoje em dia nós vivemos, né, depois de 2000 anos depois que Jesus morreu,
você se pergunta assim, mas Senhor, eu não sei se você já teve essa pergunta, ou se você não teve, mas por que será que o Senhor morreu por nós? Você já se perguntou isso? Ah, eu sei que é porque Ele me ama, mas você já realmente colocou isso no seu coração e se perguntou por quê? Um povo ruim, de dura serviço, um povo que andava totalmente fora do plano, né? Nós somos gentios. O Senhor tinha escolhido uma nação que Ele amava, e Ele pega e vem e dá a sua vida por um outro povo. Você já se perguntou isso? Meu Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Nós conhecemos o amor do Senhor quando lemos as palavras de Jesus, quando ouvimos sobre Jesus. Mas será que nós já tivemos um contato realmente com isso? Com a presença, com o amor? Nós já demos totalmente o nosso tempo? Já pensamos, Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu quero, estar na Tua presença? E realmente só fazer isso? Sabe que, por muitas vezes lendo a palavra, lendo livros, eu ficava pensando, meu Deus, o apóstolo Paulo largou tudo realmente para viver da obra. Isso é possível mesmo? Será que é possível chegar num nível assim? A palavra do Senhor diz que até a sombra dos apóstolos curavam. E você vê o nível de contato que essa pessoa tinha com Deus. Aleluia. Será que eles amavam o Senhor? Nossa, é um contato que dá até inveja. Dá até inveja deles. Mas eles realmente decidiram viver pelo Senhor, né? E fazer com que a glória dele seja manifestada nessa terra, fazer com que as pessoas sejam conhecidas, fazer com que o Senhor seja conhecido. Você já se perguntou o seu chamado, o seu propósito? Alguma vez? Ah, Senhor, eu não sei o que eu faço. Não sei para que eu nasci o que eu nasci para fazer. E o Senhor nos diz que nós temos que nos achegar a Ele, porque Ele tem cuidado de nós e porque Ele sabe todos os planos e pensamentos que Ele tem para nós. Um conselho que eu levo para o resto da minha vida é que todos os dias da minha vida tem um propósito pré-estabelecido pelo Senhor. E eu tenho que buscar andar segundo esse propósito. Sabe quando você chega no final do seu dia e, meu Deus, esse dia foi surreal, porque você esteve em contato com o Senhor durante o dia. E você pensa, meu Deus, foi realmente surreal estar do teu lado, Jesus, mesmo tendo tantas dificuldades. Você olha para Ele e se sente bem, né? E esse é o conselho que eu levo para a minha vida. O Senhor, na palavra dele, Ele também diz que, mesmo antes de nascermos, Ele já nos conhecia, Ele já sabia quem nós éramos. E toda essa palavra só me faz acreditar mais que Ele tem realmente o controle da minha vida e que Ele pode sim dirigir os meus passos. Muitas vezes nós não acreditamos, né, nas verdades. Nós não acreditamos que Ele pode realmente. Nós ficamos pensando, meu Deus, mas se o Senhor dirigir aqui, não sei, vai ser mais difícil. Talvez seja realmente difícil, eu não consiga. Mas o Senhor diz, ó, achegai-vos. O Senhor te escolheu para um propósito.
Siga esse propósito. Amém? Esteja no Senhor. Aleluia. É isso. Amém? Amém.